uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, meus queridos irmãos telespectadores da TV Mundo Maior, feliz mais uma vez de poder iniciar mais um estudo das curas de Jesus. Nós estamos vivendo ainda, e as histórias que nós estamos falando todas aqui, como eu já falei no programa passado, elas aconteceram todas ali em torno de Cafarnaum e as margens praticamente do Mar da Galileia. Porque para você ter uma ideia, se você está onde era a casa de Pedro, a 20 metros você está avistando as margens do Mar da Galileia. Então a casa de Pedro ia até a beira-mar. Era uma casa grande, bonita. Diz que as pessoas falam que Pedro tinha muito dinheiro. Por isso que ele não quis que Jesus lavasse seus pés lá no famoso episódio do lava-pés no cenáculo. Porque ele tinha com certeza servos que faziam aquele papel para ele. Então ele não aceitou que Jesus fizesse. E hoje nós vamos falar de que nós vimos no programa passado que Jesus curou o jovem do centurião ao entrar em Cafarnaum. E agora ele já chegou em casa, porque Jesus morava em Cafarnaum, na casa de Pedro. E Pedro teve o privilégio de testemunhar a maioria desses feitos de Jesus, dessas curas, desses acontecimentos. Ele acompanhou tudo, porque imagina a felicidade de Pedro, o prestígio, o privilégio de estar envolvido em todas essas histórias maravilhosas, das coisas belas que Jesus fazia ali. O lugar é belíssimo, a história é belíssima, as luzes são belíssimas que surgem de tudo isso. Cafarnaum é uma cidade muito bonita. Hoje só tem ruínas, mas era cheia de oliveiras, ali sempre teve prensas de azeite, sempre teve muita coisa, peixe, que ali era uma cidade, as cidades à beira do Mar da Galileia, todas elas, as aldeias, tinham muito peixe. Hoje a gente vai a Israel, quando chega lá naquela região, todo restaurante às margens do Mar da Galileia tem o nome de restaurante de Pedro. O peixe de Pedro que a gente vai comer, que é a famosa tilápia do Mar da Galileia. Ela vem inteirinha, prontinha, você se deleita ali com a culinária que tem ali às margens do Mar da Galileia. Todos os restaurantes são especialistas nisso, porque o turismo é muito grande ali. E vale a pena rever tudo isso e sentir a história e ainda desfrutar do famoso peixe, que as pessoas chamam peixe de Pedro. Então, diz Mateus que quando Jesus entra na casa do centurião, ele entrou em Cafarnaum. Aqui ele entra na casa de Pedro. E viu a sogra dele que estava de cama e com febre. E logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs a servi-lo. Então, essa é mais um feito de Jesus, onde ele transmite os seus fluidos de uma forma direta. Ele tocou. Ele tocou no leproso, tocou na sogra de Pedro. Mas no jovem, no servo do centurião, ele não tocou. A cura se processou à distância. Aí mostra que a gente pode curar alguém sem precisar estar junto dele. Que Jesus nos deu esse poder. Basta você mentalizar como o próprio centurião deu a receita para nós. Não precisa que o Senhor vá à minha casa. Basta o Senhor dizer de onde o Senhor está, fica curado, que ele ficará curado. Então com a sogra de Pedro e com o leproso foi diferente. Jesus tocou aqui. Tocou-lhe a mão, ele inoculou
uma energia fluídica, curativa no organismo dela. E ela não pediu para ser curada. É bom a gente ver isso. No caso do leproso, ele pediu. Jesus tocou. No caso do centurião, ele pediu, mas Jesus não tocou. Foi a distância. No caso da sogra de Pedro, ela não pediu. Veja bem, é o terceiro que a gente está colocando aqui, mas que não houve nenhuma rogativa. Ela não pediu a Jesus para curá-la. Ela está dizendo que Jesus, ao entrar, viu que ela estava de cama e com febre. Não há narrativa aqui de Mateus dizendo que Pedro pediu ou ela mesma pediu. Pelo contrário. Jesus foi lá, tocou-lhe, ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Naquele momento, ela já foi como hóspede. Ela não era a dona da casa. Ela era viúva, as viúvas eram muito pobres naquela época. São outras coisas que a gente... Naquela época ainda hoje, porque quem herda as heranças era o filho primogênito. As viúvas ficavam... as viúvas e as mulheres ficavam praticamente deserdadas se o filho não tivesse um bom coração que fizesse, que amparasse aqueles que ficassem, né? Como o caso do filho da viúva de Naim, que era o único que ela tinha, que amparava. Ela só tinha aquele filho, que era quem a auxiliava e quem cuidava dela. E aí disse que, ao entardecer, aí depois da sogra de Pedro, Jesus já tinha feito a cura, ela já estava sadia, já estava tudo resolvido. Mas ainda em Cafarnaum, ainda na casa de Pedro, diz aqui, o versículo 16 do capítulo 8 de Mateus, que ao entardecer trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com uma palavra conduziu os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Aqui nós temos um caso interessante. O Evangelho, ele é muito rico de detalhes. E às vezes a gente não tem nem ideia do porquê. Eu gosto de lembrar sempre para você, meu caro telespectador, que as histórias trazidas por Mateus era judeu, que contava as histórias de Jesus, outro judeu. Para quem? Para os judeus. Então nós temos 3 condições aqui de reforço. E aqui Mateus começa dizendo, ao entardecer. Por que ele disse ao entardecer? Porque as curas que Jesus fazia era sempre no dia de sábado. E as pessoas, geralmente os fariseus, os ortodoxos, condenavam Jesus por isso. Então, o que Mateus está nos dizendo aqui é que o povo, para não comprometer Jesus, trouxe muitos obsediados ou endemoniados, a gente vai falar sobre isso, muitos doentes, etc, etc, ao entardecer. Por quê? Porque como era um sábado, depois que entardece, o entardecer é depois que o sol vai embora, porque o dia judaico termina com o pôr do sol. Então, ele poderia curar aquele povo todo sem haver nenhuma ação desrespeitosa aos princípios judaicos de que não se deve fazer nada no dia de sábado. Embora Jesus já tenha justificado que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O homem é mais importante do que o sábado. Então a cura, a saúde, o atendimento, a necessidade daquele que está precisando, não tem absolutamente nada a ver com dia, nem com hora, nem com momento. Ninguém pode esperar terminar o sábado para atender uma pessoa que está sofrendo, que está morrendo. De forma nenhuma. Jesus era muito coerente nisso. Mas o povo, já conhecendo que aquele povo que estava ali, tinha conhecimento das questões judaicas. Então esperaram o pôr do sol para poder trazer
as pessoas para Jesus curar, sem haver nenhuma contestação dos judeus ou dos galileus, daqueles que estavam ali, porque galileu, judeu e samaritano é tudo hebreu, tudo um povo só. E eles conheciam tudo isso. Então não queriam comprometer a vida de Jesus. Eles não queriam comprometer, além de trazer trabalho para ele, vamos dizer assim, ainda colocar Jesus em dificuldade perante os ortodoxos. Então diz aqui Mateus que eles trouxeram muitos endemoniados. Endemoniado é uma palavra grega. É a influência do conhecimento grego. Daimon, em grego, é gênio. É espírito. Sócrates dizia, o meu daimon não permite que eu faça determinadas coisas. Quer dizer, o meu bom gênio, o meu guia, como nós espíritas chamamos, ou o meu anjo da guarda, como chamam muitos cristãos, não me permite que eu faça determinadas coisas. Mas a igreja convencionou que espíritos inferiores eram demônios. Satã. Na verdade, Satanás, para nós espíritas, também não existe. Não existe Satanás, não existe inferno, muito menos eterno. Não existe castigo de Deus. E isso as pessoas não gostam quando nós dizemos. É interessante. Eu só faço uma pergunta. Eu dizer para você que Satanás não existe, que inferno não é eterno e que Deus não castiga, é uma notícia boa ou uma notícia ruim? Quando a gente fala disso, as pessoas não gostam. Isso é uma notícia para a gente ficar alegre. Que você colhe o que você planta, como Jesus fala, e por isso Deus nem premia nem castiga. Deus dá a cada um segundo o seu trabalho, a sua construção, as suas obras. Mas quando eu digo isso, as pessoas que acreditam numa salvação gratuita sem esforço se aborrecem. Eu estou trabalhando com a lógica, com a razão e com o bom senso. Como diz aqueles que gostam de pensar e como o próprio nosso mestre Allan Kardec, nessa obra aqui que é fantástica, a Gênesis, ele fala exatamente dessa situação, da gente analisar os textos bíblicos com lógica, razão e bom senso. De acordo com a ciência, com o conhecimento e com a elevação espiritual. Então, esses espíritos foram conduzidos por Jesus com uma única palavra. Interessante. Jesus mandou esses espíritos para onde? Essa é a pergunta. Mandou para o inferno? Claro que não. Ele os conduziu para um ambiente onde eles vão receber atendimento, onde eles vão receber ajuda também, porque Deus, Jesus, como o próprio Pedro diz, ele foi pregar lá no mundo espiritual aos mortos, aqueles que estavam lá do tempo de Noé, que não conheceram não conheceram a sua mensagem, a sua passagem entre nós, porque não estavam encarnados, não estavam entre nós. Leia a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. Você vai ver lá que foi em espírito que Jesus foi pregar aqueles que estavam nos umbrais, no limbo, dê o nome que quiser, no mundo espiritual. Então Jesus não expulsava demônio. Eu não concordo com essa atitude. Vocês vão ver que em muitas passagens Jesus se aproximava, os espíritos já iam embora, não esperava nem, a luz dele já era suficiente. Aonde tem luz não tem trevas, aonde tem superior, inferior não fica. E Jesus muitas vezes nem falava com eles, como é o caso a gente vai ver mais na frente, do obsediado de Gadara, os gadarenos que foram ao encontro dele, de longe começaram a gritar, que tens contra nós, filho de Elohim? Jesus não tinha dito nada. Como é que tem alguma coisa contra ele? Mas a luz de Jesus, a sua aura, a sua energia positiva, não dava espaço para sofredores inferiores que não tinham nenhuma força, se sentiam inclusive agredidos com a presença dele. Essa é que é a verdadeira questão que a gente tem que procurar entender, que Jesus jamais teria uma atitude que desabonasse ou que fosse contrário ao amor, à solidariedade, que fosse contrário à afabilidade e à doçura. E aí diz que ele curou todos aqueles que estavam enfermos e doentes.
Aí Mateus, que era muito judeu e apresentava Jesus sempre como Messias, diz assim: isso aconteceu para que fosse cumprido o que falou o profeta Isaías, aquele que eu falei no programa anterior, o profeta messiânico por excelência, pré-exílico. E o que é que o profeta falou? Tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, como está aqui citado no rodapé. Para Isaías, o servo tomou sobre si nossas dores pelo seu próprio sofrimento expiatório. Mateus entende que Jesus as tomou, removendo-as através de suas curas miraculosas. Essa interpretação aparentemente forçada encerra na realidade profunda verdade teológica. É justamente porque Jesus, o servo, veio tomar sobre si a expiação dos nossos erros que pôde aliviar os homens dos seus males corporais, que são as consequências da pena dos seus erros. Aliviou a muitos, porque ele era solidário com a dor. Então, diz Mateus. Quantos minutos nós temos, Bob? Ótimo. Mateus diz assim: quando Jesus viu que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partisse para outra margem. Lembremos que ele está na casa de Pedro, ali às margens do lado do Mar da Galileia, do lado oeste. Então ele queria ir para o leste, para outra margem. Então chegou-se a ele um escriba. Escriba era um homem de cultura, porque nem todo mundo sabia ler e escrever na época de Jesus. Ali diz que chegava o analfabetismo a ser 85% até 90%. Ninguém sabia ler nada. E o escriba era um homem de conhecimento. E diz assim: mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. O que a gente pode entender por essa declaração desse escriba? Esse homem estava, com certeza, durante todo aquele período por ali, ouvindo e vendo o que Jesus dizia e o que Jesus fazia. E diante de todas aquelas magníficas realizações de Jesus, ele se estimulou de tal forma que ele não queria mais ser escriba, não queria mais cuidar da sua vida, ele queria seguir Jesus. Ele viu tanta coisa bonita realizada por Jesus, que ele disse: olha, eu vou seguir esse homem. É tanto que ele diz assim: para onde quer que vás, eu te seguirei. E Jesus responde: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, é interessante essa colocação de Jesus, porque ele se intitula aqui, Filho do Homem, é uma expressão hebraica, Benei Adam. Ben em hebraico é filho. Benei é filho de. Em hebraico chama isso um princípio gramatical que chama smihut, que é a mesma coisa que a gente chama em inglês genitivo construto. A gente diz Mary's house, não é assim? Em vez de dizer a casa de Maria, o Mary's of house, a gente diz Mary's house no inglês. No hebraico é a mesma coisa. Em vez de dizer assim Ben, né? Ben Adam, diz Benei, que significa filho, Ben Shel Adão, que seria filho que é de Adão. Então diz Benei Adão. Adão em hebraico é o homem comum. Jesus aqui se coloca na condição daquele que está na missão de Deus, mas que está na condição de homem, encarnado entre nós. A mesma condição humana. Os tradutores aqui dizem assim: esse semitismo enigmático tem dois sentidos. Um ordinário homem, ser humano, como está em Ezequiel, e frequentemente simples, equivalente ao eu, mim. Às vezes por modéstia, como no presente caso, um sentido teológico por referência também a Daniel, o profeta, no capítulo 7, 3 a 14,
em que o título de Filho do Homem designa um ser celeste, transcendente, talvez angélico ou até divino, ao qual é dado o reino dos céus. Esse celeste é mais claramente delineado nos livros apócrifos. Mas eu vejo que Jesus se coloca aqui, mesmo que fosse um homem que é celeste, divino, a gente não tem a menor dúvida disso. O reino dele não é desse mundo, por isso que ele disse que aqui, eu embora sendo celeste, sendo divino, sendo enviado do meu Pai, mas eu estou numa condição humana. Eu não tenho uma pedra onde recostar a cabeça. Por isso que eu moro, é como se fosse por isso que eu moro na casa de Pedro. Então eu não posso mais, você não pode me acompanhar. Você vai dormir aonde? Você vai ficar aonde? Se nem eu tenho um lugar para ficar. Então, as pessoas, ele também julgou, Jesus era um ser muito elevado. Estou dizendo até uma bobagem, isso não é nenhuma dúvida para ninguém, para você que está me ouvindo e me vendo, mas Jesus sabia as intenções daquele homem. Ele era um mestre, ele era uma pessoa de cultura, mas que ele não estava preparado para o espiritual. No material ele não tinha onde ficar, e o espiritual ele não estava pronto. E aí o outro dos discípulos, quer dizer, outro que estava ali assistindo, não era discípulo de Jesus. Ele diz assim: Senhor, permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Como se ele viu o escriba dizer que ia seguir Jesus, ele também tinha vontade de seguir. Mas ele primeiro queria ir enterrar o pai dele. Mas Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. É fantástica essa colocação. A gente vai fechar com esse versículo 22 de Mateus capítulo 8. Por que é fantástico? Porque aquele camarada estava pronto. Ele não, o Mateus aqui não está dizendo que o pai dele tinha morrido naquele dia. Há muitas interpretações. Se o pai dele tinha morrido naquele dia, Jesus não ia se opor que ele fosse primeiro enterrar o pai dele. Porque dentro do judaísmo é uma mitzvah muito importante, enterrar o ente querido. Mesmo os sacerdotes, que são aqueles que não podem ter contato com o morto, no costume judaico, não pode ir a um cemitério. Não pode ter contato com o morto, mas com o parente ele é livre disso para fazer essa mitzvah. E o que se mais lógica aqui tem é que às vezes as pessoas dizem assim: quando meu pai morrer, ou quando eu me aposentar. Quantos dizem para mim, já ouvi muita gente dizer assim: quando eu me aposentar eu vou trabalhar, vou ficar servindo só a Jesus. Quer dizer, a gente deixa Jesus para depois. Não é? É nesse sentido que aquele rapaz, com certeza o pai dele não havia morrido ainda, e é como se fosse assim: eu vou primeiro, porque veja que quando ele escutou o escriba dizer que queria seguir Jesus, ele também teve vontade. Ele disse: não, eu não posso ir agora, porque eu primeiro tenho que deixar meu pai passar os dias dele, morrer, depois é que eu volto. Quer dizer, faltou nele prontidão. Nenhum dos dois que se ofereceram tinham condições de seguir Jesus. Você, para seguir Jesus, tem que ser incondicionalmente adepto, se entregar às coisas dele. Você não pode colocar barreiras materiais diante do teu compromisso com Jesus. Primeiro o espiritual, depois o material. Eu não estou pregando aqui que você deixe seu emprego, sua família, não. Não é isso que Jesus também nunca quis das pessoas. Ele nunca disse que os discípulos tinham largar a família para segui-lo, não. Ele disse que aquele que amasse pai e mãe mais do que a ele, não era digno dele. Isso aí diz aos discípulos, não a nós. É preciso saber disso. Então, é nesse sentido que ele diz aqui: deixa que os mortos enterrem seus mortos, porque você está morto ainda. Era um morto vivo enterrando um morto morto. Porque para seguir Jesus você tem que estar vivo espiritualmente
e entender que a verdadeira vida é luz com Ele, hoje e sempre. Muito obrigado pela oportunidade, muita paz para vocês e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos.